E aí, fala galera, tudo bem? Hoje teremos um amplificador de sinal classe A, teoria e também na prática, com verificações de forma de onda, tensões, etc. Tudo, tudo do amplificador classe A, mostrado na prática, mostrado na teoria. Para que você possa realmente entender o circuito e também praticar, gostaria que você separasse esses componentes aqui. Um resistor de 100 ohms, um resistor de 1K, 2K2, 10K, 3 resistores de 22K, um capacitor de 220 nano poliéster, peças bem simples, um BC548, um potenciômetro de 50K, um pequeno alto-falante de 8 ohms, uma cápsula de microfone dinâmico, um gerador de funções, como mostrado aqui abaixo. E esse gerador de funções, o link está na descrição para vocês adquirirem em torno de 50 a 60 reais. Então é sensacional para vocês poderem fazer os testes com o nosso amplificador classe A. E também vocês vão precisar de uma fontezinha pequenininha de alimentação de 12 volts para alimentar este amplificador. Assim poderemos interagir, você poderá fazer a prática e aí será sensacional o resultado final. Então, vamos lá, sem delongas. Ah, sim, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, colocar todas para receber todas as notificações dos novas montagens, das novas experiências. Então, fique ligado. Para que nós possamos entender tudo sobre o amplificador classe A, é importante que vocês tenham a noção dos divisores de tensão, que será fundamental para o entendimento. Então vamos passar aqui rapidamente esse divisor de tensão. Temos uma alimentação de 12 volts e temos dois resistores em série de 22K. Eu sei que a maioria já sabe até fazer isso aí, mas normalmente nos cursos técnicos eu somo os valores dos resistores, que dá 44.000, pega 12 volts e divide pelos 44.000, e daí, usando a lei de Ohm, calcula-se a corrente do circuito, e aí vocês vão ter depois calculado as quedas de tensões em cada um dos resistores. É muito mais simples olhar apenas para os resistores e concluir o seguinte: dois resistores iguais manifestarão a mesma queda de tensão. Então esse aqui pegará metade da fonte, que é 6 volts, e esse aqui os outros 6 volts. Assim teremos uma tensão nesse ponto aqui de 6 volts em relação à massa. Cuidado, quedas de tensão é uma coisa, tensão em relação a um ponto é outra coisa. Então nesse ponto aqui, medido com o multímetro, teremos 6 volts. Mas que tal vermos isso aí na prática com o osciloscópio? Vamos lá. Uma alimentação, começando aqui da nossa parte mais baixa, minha referência está aqui. Desloquei a referência para baixo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões e meia aproximadamente. Como eu tenho 2 volts por divisão, indicado aqui, eu tenho aqui a tensão média de 12,4 volts. Essa é a minha tensão básica de alimentação do meu circuito, que nós vamos usar muito a partir de agora, ok? Temos aqui na saída uma carga com dois resistores de valores iguais. Cada um possui 22K. E se cada um possui 22K, sendo alimentados com uma tensão de 12 volts ou 12,4, a tensão sobre cada um vai dar metade da tensão da fonte, ou seja, 6,2 volts. Então, se nós colocarmos aqui, formos ver essa tensão, temos lá 6,14 volts, o que comprova que cada um dos resistores recebeu metade da tensão da alimentação. Ok? Simples assim, né? Então, não importa o valor,
pode ser de 220K, 330, 470, 100 ohms, seja o que for. Se os dois resistores forem iguais, teremos a mesma queda de tensão e a tensão na referência será de metade. Sempre é bom verificar isso. Apesar da queda de tensão, a tensão na referência será a metade. Agora temos uma malha alimentada com 12 volts, 3 resistores, sendo todos iguais, de 22K. O que nós fazemos? Como nós já havíamos dito, nós dividimos as tensões por 3, porque são iguais, 12 volts dividido para 3 resistores, que vai dar 4 volts, 4 volts e 4 volts. Então temos 4 volts sobre cada resistor. Só que o que eu quero realmente para a prática é saber a tensão em relação ao terra. Então aqui eu tenho 4 volts também. Legal, 4 volts que é a mesma tensão sobre R3. Aqui é a somatória dessas duas quedas de tensão. 4 mais 4, que dá 8 volts. E aqui nós temos a tensão total da fonte, que é 12 volts. Legal? Sem nenhum problema, né? Vamos ver de novo isso na prática? Então nós temos 22K, 22K e 22K. Temos 3 resistores iguais em série. É até bom vocês visualizarem que um está para o lado, porque não importa. Vocês têm que poder enxergar a circulação de corrente, circuito série, 22K cada um. Agora a tensão de 12 volts que nós temos na entrada, ela será dividida por 3. E aí nós teremos, sendo dividida por 3, cada resistor receberá uma queda de 4 volts. Cada um receberá uma queda de 4 volts. Então, sobre esse aqui, vai ter que ter 4 volts. Olha lá, 4 volts. Sobre esse resistor aqui, vai ter que ter também 4 volts. Tem. E sobre o último resistor, também vai ter que ter 4 volts. E tem. Essas interferências que estão surgindo são porque os resistores são de valores relativamente altos. Não há problema nenhum. Então, temos sobre cada um dos resistores, repetindo, portanto, aqui, ó, 4, 4 e 4. Essa interferência está surgindo porque eu estou fugindo do terra com massa e aí começa a entrar muita interferência, ok? Voltando aqui, nós temos, portanto, 12 no total, 12 na indicação aqui do osciloscópio. Só que nossa medição, nós temos que nos acostumar sempre a fazer medição, sempre com um ponto preso aqui na referência, sempre com um ponto preso aqui na referência. Então nós temos, nesse ponto, 4 volts, 4 mais 4 de queda nesse vai dar 8 volts, 8.3, e no final nós temos os nossos 12.4 ou 12.5. Então é assim que eu faço a primeira análise dessa minha malha. Agora temos aqui 2 resistores iguais, mais um deles diferentes, colocado aqui no meio. Complica um pouco o circuito ou o cálculo, mas vamos tentar chegar a uma solução do que é ou das respostas de uma forma mental, que é importante que vocês desenvolvam o raciocínio mental. Então vamos lá. 2K2, 10K. 10K, vamos arredondar aqui,
10K são 5 vezes maior do que 2K2. Esse aqui também 5 vezes maior do que 2K2. Aí nós pegamos 5 e 5, 10 e 1, 11. E pegamos 12 volts e dividimos por 11, que vai dar em torno aí de 1 volt aproximadamente. 12 volts, 1 volt aproximadamente. Então, sobre esse resistor, haverá uma queda de 1 volt. Aqui haverá uma queda de 5,5 volts. E aqui haverá também uma queda de 5,5 volts. Mais ou menos. Aqui eu fiz um arredondamento. Então, o que nós teremos aqui? Teremos 5,5 volts em relação ao negativo, a massa. E aqui teremos 1 volt a mais de queda no R2, teremos 6,5 volts. Essas são as tensões de uma forma calculada, de uma forma bem rápida, para essa malha. Mas antes de continuar, vamos ver isso na prática? Como eu vou fazer esses cálculos aqui? 2K2 eu posso dizer que em relação ao de 10K, que o 10K eu posso fazer que ele é 4 vezes, ou posso fazer dizer que ele é 5 vezes maior que esse. Vamos pegar um cálculo aí aproximado, vamos colocar 5 vezes maior. E esse aqui 5 vezes maior, então aqui nós temos 5, 5, 10 e 1, 11. Se eu pegar a fonte de alimentação, que é de 12 volts, e dividir por 11, eu vou ter pouco mais de 1 volt. Então eu vou dizer que sobre esse resistorzinho menor que está aqui, vai haver uma queda de tensão de pouco mais de 1 volt. E sobre os outros, o que sobra, ou seja, 5 volts e meio e 5 volts e meio. Então vamos ver a fonte de alimentação. Está lá com 12. Vamos tirar isso aqui para melhorar. Estamos aqui com 12,4 volts. Como nós havíamos dito, como ele é uma referência em relação aos demais, esse aqui é de 10K, esse aqui é 2K2, dá uma diferença de 5 por 1, 10K, 2K2, 5 vezes. Então, sobre esse aqui, vai ter que ter uma queda de tensão de 1 volt ou pouco mais de 1 volt. Olha lá. Opa, deu 1,03. Estão vendo? 1,03. E sobre os outros, cerca de 5 volts e meio. Então vamos ver se está batendo. 5,5. Opa, bateu, olha lá. 5,5 volts. Mais 1 volt, 6,5 volts. Um pouquinho mais, né? E o total aqui, 12, um pouquinho mais de 12 volts, 12,4 volts. Portanto, as tensões vão se colocando nos circuitos de acordo com a proporção dos resistores. Voltamos a ter uma malha simples com 2 resistores, mas eles têm valores diferentes. Esse aqui é 22K, esse aqui é 1K. Aqui nós temos 1x, que é o valor menor. Esse 1x, 10x, 5x, é uma forma de visualização baseada nas quedas proporcionais, comparando os valores dos resistores. Nós usamos isso no nosso treinamento para que fique muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais objetivo, tanto para projetos quanto análise de defeitos. Infelizmente hoje não falaremos de análise de defeito nessa colocação aqui de transistor no amplificador classe A, mas não tem problema, logo logo comentarei sobre isso. Mas, então aqui nós temos uma vez e aqui nós temos 10 vezes maior. Então nós temos 10 mais 1, 11, 12 volts dividido por 11 vai dar aproximadamente 1,1.
1,1 volt de queda no menor, 1,1 volt de queda no menor. E o restante, os 10,9 volts de queda sobre o resistor de valor maior. Portanto, nesse ponto aqui, teremos 1,1 volt. Muito bom, né? Vamos ver também isso na prática. Agora nós temos um resistor em cima de 22K e outro de 2K2 na parte de baixo. 22K e 2K2. O que que nós teremos? Coloquei também a ponta vezes 1. E pronto. Vamos agora verificar quanto nós temos. Vamos colocar 1 volt por divisão. Vamos deslocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Olha lá, temos 1,07 volts sobre esse resistor aqui. E o total da fonte 12,3 volts. Agora, para abrilhantar a nossa análise do nosso amplificador de sinal classe A, vamos utilizar um alto-falante de pequeno porte. Você encontra nesses radinhos pequenos que você pode usar. Não tendo, nós podemos usar a cápsula que eu já vou mostrar. Mas esse alto-falante serve para quê, Mário? O nosso amplificadorzinho de sinal classe A com um transistor vai conseguir excitar o meu alto-falante? Não, não é esse o objetivo. Na verdade, esse alto-falante, ele nada mais é do que uma bobina com um ímã. Ele é uma bobina e um ímã. E esse ímã gera um campo magnético. Se eu conseguir, o alto-falante, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma corrente circulante por essa bobina, tanto num sentido quanto no outro sentido. E aí, ele cria uma polaridade. O campo que vai ser gerado nesse indutor vai estar imergido no campo do ímã. Só que eles vão fazer um sistema de atração e repulsão. Porque se eu gero, se aqui eu tenho uma polaridade e aqui eu vou criar uma outra polaridade, eu acabo gerando uma atração ou repulsão. Então, na verdade, o objetivo aqui é fazer com que essa bobina se desloque. Como essa bobina está presa num cone na carcaça do alto-falante, aqui tem o ímã, perdão, aqui é uma estrutura, o ímãzinho está aqui e a bobina, olha lá, a bobina com os fiozinhos estão rodeando esse ímã. Então, no momento que eu faço uma corrente circular pela bobina, eu jogo esse cone para frente ou para trás, criando o meu som. Mas eu também posso fazer o seguinte, já que eu tenho um ímã e tenho a bobina, eu posso pegar aqui, se eu tiver um osciloscópio, olha que legal, um osciloscópio. Não tem osciloscópio? Então você pode fazer o seguinte, você pega, coloca aqui, solda aqui um diodinho, num dos terminais do alto-falante, você coloca aqui um diodo. Eu não pedi na relação, né? Mas vocês podem providenciar um diodo, um capacitorzinho eletrolítico e medir aqui com um multímetro. Se vocês não têm osciloscópio, o que vai acontecer? À medida que isso aqui vai se movendo, eu tenho variações desse ponto em relação a esse. E aí o diodo retifica os pontos positivos, os semiciclos positivos, e eu carrego o capacitor.
Com isso eu consigo ver uma tensão, coloca aqui na tensão, pode ser de 20 volts. Com isso eu vou poder ler uma tensão gerada pelo meu alto-falante. Como é que é? Ele não é para reproduzir som, mas se eu fizer um movimento do cone, ou falando, ou então movimentando o cone com a mão, eu vou conseguir gerar aqui uma tensão e vou poder ler no meu multímetro digital ou analógico, tanto faz. Vamos ver como é essa geração na prática, no osciloscópio. Aqui eu possuo um alto-falante de pequeno porte, pequeno. Colocá-lo aqui e vou verificar o que eu consigo ver nele. Como ver nele, Mário? Eu não vou ver nada. Deixa eu colocar aqui a forma de onda no meio. Alô, alô? Não estou vendo nada nesse alto-falante. São só 8 ohms. Realmente eu não estou vendo nada. Mas se eu mexer no cone, já estou vendo uma variação. Vou até diminuir aqui um pouco a escalinha. O que está acontecendo aqui? Eu estou batendo no cone. Se eu falar alô, 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 também está dando variação. Não só com a minha pancadinha aqui. Então, o que está fazendo? Apesar dele ser somente 8 ohms, ele tem um ímã fixo, tem uma bobina e o cone. À medida que eu vou mexendo nesse cone, e ela vai se deslocando em relação ao campo magnético, há uma criação de tensão nos pontos, nos polos. Eu gero uma diferença de potencial nos pontos do alto-falante. Aqui nós temos uma cápsula magnética utilizada nos microfones dinâmicos. Como é que é isso? Novamente eu tenho um ímã e tenho uma bobina, que também está ligado numa membrana. Qual é o objetivo agora? O objetivo agora é quando eu falo, eu mexo essa bobina e ela acaba gerando também, igual ao alto-falante, gerando uma diferença de potencial, uma tensão entre seus terminais, porque ela imergida no campo, eu acabo, no movimento dela, eu acabo induzindo linhas de força do campo, acaba induzindo, jogando elétrons para um lado e faltando do outro, que nada mais é do que a geração de uma tensão nos terminais dessa bobininha. Da mesma forma que eu disse, eu posso pegar, e aí é um pouquinho mais difícil, mas eu posso pegar também os fios da bobina, colocar o diodinho que eu falei anteriormente, fazer uma filtragenzinha e tentar verificar isso no meu multímetro, na escala de tensão de 20 volts. Perfeito? Então vocês poderão fazer esse teste. Vamos ver na prática, no osciloscópio, como é o sinalzinho gerado por essa cápsula? O mesmo efeito baseado nessa cápsula. Vamos tentar segurar aqui. Tá difícil. E vamos tentar. Alô, alô. Alô, alô. Olá, pessoal. Não sei se está dando para ver, mas... Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Agora o microfone está captando a variação. Vou até aumentar um pouco mais.
Alô, alô? Alô, 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 alô? Agora a cápsula de microfone está captando o sinal que eu estou gerando. Alô, 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 alô. É um nível muito, alguns milivolts, chega a dar 100 milivolts. Alô! Então chega a dar uns 100 milivolts de amplitude. O nível é bem baixo. Quando eu me afasto, mal pega o sinal. A cápsula magnética do microfone dinâmico, o objetivo dela, claro, é ter o seu sinal. Ele é muito pequeno, como nós vimos na prática. O nível de sinal é muito pequeno. E eu vou, claro, querer amplificar esse sinal. O início da amplificação, para que eu possa fazer amplificação, eu tenho que ter circuitos ativos, utilizando transistores e circuitos complementares ao transistor ou aos transistores. E aí eu vou precisar de ter uma tensão contínua. Ou seja, a bobina deverá estar atuando sobre uma tensão contínua. Se eu colocar essa bobina ligada aqui, vai acontecer um fenômeno. Lembra o que eu falei que a tensão aqui era de 1,1 volt? Calculando aqui o resistor de 22K e o 2K2, aqui dava 1,1 volt. Lembram disso? Legal. Só que quando eu colocar a bobina como aqui, essa tensão vai cair. Por quê? Porque a bobina também é uma resistência, não é? É uma bobina, mas é uma resistência, e menor que essa. Logo vai ficar um paralelo aqui e vai fazer com que essa tensão que está aqui, ela caia, prejudicando o meu circuito DC, cujo objetivo é usar para amplificação, polarizar um circuito ativo para que o sinal seja amplificado. Só que quando eu faço essa tensão cair, eu prejudico a polarização do meu circuito e, claro, gera uma corrente contínua pela bobina, que não é desejável. Vamos ver como isso é na prática? Vocês lembram que eu tinha 1 volt e pouco, né? Vamos dar uma conferida. E agora a minha tensão contínua caiu, porque eu liguei a bobina lá. Deixa eu tirá-la. Olha lá, subiu. Quando eu coloco a bobina, a tensão cai. Por quê? Porque a bobina ela tem também uma resistência. Então ela está alterando a minha tensão contínua que está ali. Alô, 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 alô. E eu perco também. Ainda vai aparecer uma variação, mas eu alterei a tensão contínua. E eu não quero alterar a tensão contínua. Eu quero ter a criação de uma variação e colocar a minha variação para o lado de lá sem alterar a tensão contínua. Para que possamos colocar o meu sinal da bobina sendo transferido para o meu circuito DC, sem jogar corrente contínua na bobina e sem prejudicar a tensão que está aqui, que é de 1,1 volt, eu vou usar um capacitor. Esse capacitor será usado para desacoplar a tensão contínua ou acoplar a variação alternada. Então, o que o microfone vai gerar agora, ele gerará uma variação. Na verdade, vocês veem se vocês têm osciloscópio, vocês vão ver umas variações estranhas, como nós vimos. Mas essa variação, ela sobe e cai em relação a 0 volts da bobina que está aqui. Bobina que está aqui do microfone. Então, ela sobe e cai. É uma tensão que a hora aqui fica mais positivo e hora aqui fica mais negativo, baseado no 0 volts. Portanto, aqui eu vou ter uma média de 0 volts.
E para o lado de cá, e esse capacitor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas variações e, por carga e descarga, ele vai jogar para o lado de cá sem modificar essa tensão contínua de 1,1. Agora eu terei nesse ponto basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Basicamente a mesma coisa, só que a tensão aqui desse eixo será de 1,1 volt. Então se aqui subiu 0,5 volts, tornou-se positivo 0,5 e aqui caiu para menos 0,5 volts em relação à referência, aqui vai dar 1,1 mais 0,5, que vai dar 1,6 volts. E aqui 1,1 menos 0,5, que vai dar 0,6 volts nesse ponto aqui menor. Olha que legal. Sinal, portanto, nada mais é que uma variação aqui, no caso, gerada alternada, sobe e desce de forma alternada, e essa mesma variação foi acoplada e ficou contínua. Com a média de 1,1, eu subo para 1,6 e 0,6, 1,6 e 0,6, 1,6 e 0,6. Assim, claro que esse sinal aqui tem 1 volt pico a pico. 0,5 para menos 0,5, 1 volt pico a pico. E aqui nós temos também 1 volt pico a pico. 1,6 e menos 0,6. Aqui não vai para tensões negativas. Então, essa é uma forma muito interessante de observar como o sinal é acoplado e eu posso ter o resultado aqui agora para polarizar o meu circuito amplificador, sem alterar essa tensão que precisa para polarizar esse meu circuito amplificador. Vamos ver isso na prática? Agora eu liguei a minha bobina. Vamos ver se ela ainda está viva. Alô, 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 alô. Ah, está funcionando. Opa. Alô, 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 som, alô, alô. Então, olha só o que está acontecendo com ela. Ela está aqui a partir... Alô, 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 alô. Seus 100 milivolts estão ali. Maravilha. E agora, pessoal, lembra que eu tinha 1,1 volt aqui desse lado? Eu continuo lá, tendo 1,1 do outro lado, lá do resistor. Quer dizer, entre os resistores, 1,1 volt, que é o que eu calculei. Vamos verificar se eu falar aqui na bobina. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Aqui não vai dar para ver porque o sinal é muito fraquinho. O sinal é 100 milivolts. Então eu vou ter que usar um artifício, que é colocar esse ponto aqui em, ou jogar para baixo um pouco e ampliar. Alô, 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 alô. Ó, quase dá para ver. Alô, 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 alô. Então eu estou passando o meu sinal, mas vamos trocar aqui a configuração do canal 1 para C. Vou alterar a configuração do canal 1 para C. Aí o que eu faço? Eu posso ampliar o meu sinal. Alô, 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 alô. Eu, na verdade, continuo tendo 1,1 volt. E aqui eu tenho 0 volt. Só que, alô, 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 olha lá, passou a variação do meu microfone. Agora ele passou para uma tensão contínua. Agora eu tenho uma tensão contínua somada a uma variação de tensão. Agora,
eu tenho aqui um circuito muito interessante. Não é mais o meu microfone, mas é um gerador de funções, um sinalzinho que também será senoidal e vocês poderão usar aquele exemplo ou aquele circuito. Se vocês já tiverem um gerador, maravilha. Se não tiverem, comprem, adquiram, vale a pena. O valor é baixo e vocês conseguirão fazer todas as experiências propostas. Então eu tenho o meu gerador, e ele vai passar por um potenciômetro. Por quê? Porque esse potenciômetro me permitirá variar o nível que eu estou captando do gerador. Se ele vem aqui com 2 volts pico a pico, aqui ele estará na metade do potenciômetro com 1 volt pico a pico, mas eu poderei pegar um pouco mais ou um pouco menos de variações e jogar, olha só, para o meu 1,1 volt desse divisor de tensão, que vocês têm que, já vou explicar, que ele vai ser colocado num circuito de amplificação. Ok? Então, a partir do gerador, eu colocarei no potenciômetro e ajustarei. É claro que, se o seu gerador, se você possui um gerador ou comprou aquele que eu mencionei, ele já tem ajuste de nível de saída. E aí não precisará desse potenciômetro, jogando direto aqui no capacitor. Vamos ver isso na prática? Vamos colocar o capacitor no centro do meu potenciômetro. E na outra ponta, também ligada ao terra, nós vamos colocar o gerador. Só que na outra ponta do potenciômetro, vamos colocar um gerador de funções. Pronto, liguei. Então agora eu tenho o gerador de funções ligados nesse. Por que eu estou colocando o gerador de funções? Vamos ver aqui o gerador de funções. Aqui nós temos uma onda quadrada. Vamos ver se realmente está gerando essa onda quadrada. Tá gerando uma onda quadrada. Vamos alterar a frequência dele. Opa! A frequência dele é gerada aqui. Vamos colocar aqui uma frequência bem menor, para a gente poder pegar. Aqui está o tipo de onda, vamos colocar uma onda senoidal. Achar a onda senoidal, achamos a onda senoidal. Vamos alterar. Ok? Vamos alterar aqui a frequência, muito alta. Vamos alterar a frequência para 1 kHz só. Pronto, 1 kHz. Vamos ajustar aqui o nosso osciloscópio para que nós possamos ver essa onda. E agora nós temos aí uma amplitude. Vamos colocar aqui através desse ajuste do potenciômetro, vamos colocar uma amplitude um pouquinho maior. Vamos colocar aqui 2 volts pico a pico. Diminui um pouquinho, né? 1 volt pico a pico. Aqui, ó, 1 volt pico a pico. Essa variação, ela está tanto aqui quanto... Agora enganchou. Quanto aqui. Só que eu queria que vocês reparassem numa diferença entre esse ponto e esse.
Repetindo aqui e aqui. Qual a diferença que vocês notaram entre essa primeira variação? Bom, vamos analisar essa primeira variação. O que nós temos? A entrada vertical está como DC, entra acoplamento direto. Tudo que tem lá está entrando. Então nós temos aqui o eixo 0, nós temos uma variação negativa, tanto que ela está indicando que a minha tensão contínua é 0, porque eu tanto desço quanto subo com porções iguais. Desço e subo com porções iguais. Então a minha média é de 0. Do lado de cá, eu já tenho a mesma amplitude, 1 volt pico a pico, mas com uma média de tensão contínua de 1,1 volt. E é isso que vocês têm que prestar bastante atenção. Agora eu tenho uma média de 1,1 volt nessa onda de tensão contínua. Deixa eu colocar... Ah, está muito lá para cima, deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Tá bom, coloquei um pouquinho mais para baixo. Então, ó, nós temos pouco mais aqui do que... A divisão é 500 milivolts, meio volt, 1, 2, dá 1 volt, um pouco mais de 1 volt, então a média da tensão contínua é 1,1. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Talvez tenhamos chegado à parte mais importante desse treinamento, que é a observação da tensão contínua. Isso para muitos pode ser muito óbvio, mas para a grande maioria de quem está estudando, quem está começando, isso não faz a mínima... Poxa, é assim, é lá. Voltando lá para o 0, isso. Nós temos a subida e descida da variação. E aqui nós já temos a variação mais a tensão contínua. E agora chegou o grande momento, que é o nosso transistor colocado como um amplificador de sinal classe A. Nossa, coisa fantástica! Temos um transistor coletor emissor ligado aqui e 2 resistores, sendo que o resistor do coletor, chamado resistor de coletor, é de 1K e o resistor de emissor é de 100 ohms. Maravilha? Mas, espera aí, antes, vamos ver como isso aí se comporta, como ele funciona, né? Em primeiro lugar, nós temos aqui, o transistor pode ser saturado, de acordo com a polarização que nós vamos colocar aqui na base, ele pode ser saturado. Saturado é quando a tensão de coletor e emissor é a mesma, porque ele fica uma chave fechada. Se ele é uma chave fechada, aí nós temos 1K em série com 100 ohms. Fazendo o cálculo, aqui também vai dar 1,1 volt. Ou seja, se o transistor saturar, teremos no coletor 1,1 volt e no emissor 1,1 volt. Porque agora, nesse instante, ele é uma chave fechada. Legal? Mas eu também poderei olhar esse transistor, se ele não tiver polarização de base, ele vai ficar como uma chave aberta. Sendo uma chave aberta, toda a queda de tensão da fonte cai entre esse ponto e esse, toda. Aí esse ponto vai a 0, não tem circulação de corrente, aqui fica 0 volts e aqui fica 12 volts. Aqui é um detalhe bem importante. Quando nós dizemos que a queda de tensão cai sobre o maior ou o resistor de maior valor, é importante entenderem que vai acontecer isso. Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 0. É claro que no nosso treinamento de eletrônica, da CTA eletrônica, isso aqui, antes de chegar nessa parte, toda essa lógica de quedas de tensão é abordada a partir de milhares e milhares de exercícios para que isso aqui seja bem entendido. Então, quando chega no transistor, fica muito mais simples entender o funcionamento dele. Mas aqui essa é a base dessa lógica que eu estou falando. Com a chave fechada tinha dado 1.1 e 1.1 e agora com a chave aberta aqui deu 12, aqui deu 0. Mas também podemos ter o transistor
apresentando uma polarização X aqui que o permita ficar com uma resistência interna. Por exemplo, 1K, 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 1K interno. E aí podemos comparar essas resistências, 1K da resistência de coletor, 1K da resistência interna do transistor e 1K aqui do resistor de emissor. 3 resistores iguais. Se eu estou alimentando por 12, cada um receberá uma queda de tensão de 4 volts. 4 volts e 4 volts. E aí eu terei no emissor uma tensão de 4 volts e no coletor, 4 mais 4, terei uma tensão de 8 volts. É assim que esse circuito, quando o transistor é polarizado e fica com 1K, e comparando com os resistores de coletor e de emissor, teremos 4 e 8 volts. Só que agora eu fiz, para que ele se torne realmente um amplificador de tensão, eu fiz uma alteração aqui. Eu coloquei o resistor de emissor com 100 ohms, mantive o resistor de coletor com 1K, e agora o transistor está no meio. Olha o que vai acontecer. Se eu considerar ainda a resistência interna do transistor com 1K, agora na comparação das proporções eu tenho 1x, 10x e 10x. Ou seja, 21. Se eu pegar 12 e dividir por 21, vai dar, por 10 vai dar 1,2, metade disso vai dar 0,6, um pouquinho menos. Vamos colocar aqui que daria 0,5 volts de queda sobre o menor, 0,5 volts de queda. Claro, arredondando, né? Porque aqui se fosse 10 vezes daria 5, aqui também daria 5, faltaria um pouquinho da tensão. Então, aqui na verdade deu 5,5 volts de queda e aqui deu 5,5 volts de queda nesses resistores. Com isso, se ele for polarizado de forma a resistência interna apresentar 1K, então aqui no emissor teremos 0,5 volts e no coletor será 5,5 mais 0,5, que dá 6 volts. Muito bacana essa lógica, né? Agora vamos torná-lo um pouquinho mais prático, um pouquinho mais lógico o que acontece, ou circuito, o que acontece na prática. Esse resistor, essa resistência interna, não é exatamente igual à da resistência do coletor, é um pouco maior. E pode variar entre uma vez até uma vez e meia, maior que essa. Então agora a queda de tensão sobre o transistor será um pouquinho maior do que é a queda de tensão sobre o resistor. Como exemplo, podemos dizer que aqui 6, 6,5 e aqui continua mais ou menos o 0,5 e aqui sobrou um 5,5. Então vamos aqui colocar o 6,5, né? Com 5,5, aqui já passou, aqui um 6,2, aqui um 5,3, agora beleza. Aqui eu teria uma queda de tensão de 6,2, aqui uma queda de tensão de 5,3 e aqui uma queda de tensão de 0,5, perfazendo o total de 12. Então nós teríamos aqui 0,5 mais 6,2 dá 6,7 e aí o restante sobre esse resistor R1. Então aqui daria 6,7 volts e 0,5 volts. Muito legal, né? Claro que para isso eu tenho que ter uma polarização aqui no transistor. Agora, voltando à base do transistor, ou voltando ao meu circuito divisor de tensão, lembram dele, 22K e 2K2? E que aqui dava aproximadamente uma tensão de 1,1 volt. Legal, agora eu vou juntar essa malha
ao próprio transistor que nós acabamos de ver, que vai dar isso aqui. Então dá uma olhada. Aqui eu vou manter o 1,1 do meu divisor de tensão. Uma pequeníssima corrente, aqui circula uma corrente. Uma pequeníssima corrente virá para cá. E irá polarizar o transistor. E aparecerá no emissor o que nós já havíamos calculado, que é 0,5 volts. Se eu tenho 0,5 volts sobre o resistor R2, que é de 100 ohms, eu vou ter uma queda aqui nesse R1 de 5 volts. Por quê? Porque essa pequena corrente que está vindo para cá vai fazer circular uma corrente bem maior aqui, vai gerar uma queda de tensão sobre R2 de 0,5 volts. E, claro, se essa corrente está circulando aqui pelo R1 também, vai gerar uma queda de tensão 10 vezes maior que do resistor R2, que é 5 volts. E aí nós temos 0,5. Sobrou 6,5 para coletor emissor do transistor. Então, se eu tenho 0,5 mais 6,5, aqui no coletor eu terei 7 volts. Mas vamos ver isso na prática? Aqui, vejam que nós temos o resistor de 22K e o resistor de 2K2, que nós já havíamos analisado anteriormente, que tem que dar na base uma tensão de 1,1 volt. Olha quanto tem na base do transistor, 1,1 volt. Então vamos lá. Tensão de coletor. Vamos botar aqui para baixo. Aqui nós temos uma tensão, nós estamos com 2,5 volts, 1, 2, 3, 7,5, tá dando uma tensão média de 8,05. Só que 8 para 12, aqui é um pouco mais, né? Dá 12,3 aqui olha lá, 12,3 volts na alimentação. 8,05 no coletor do transistor. E vamos ver se deu aquele 0,5 que eu havia dito. Temos aqui 500 milivolts, atingiu no emissor uma tensão de 0,5, como nós podemos ver aqui. E na base, 0,6, 0,7 a mais, aí lá, vai dar 1,07 volts. Então, o que nós podemos concluir disso? Que esse transistor, aqui a lógica foi feita para que, definindo a tensão de emissor, definindo a tensão de coletor, eu consigo colocar os resistores que são valores maiores do que aqui de coletor e emissor, ou comparando aqui valores bem maiores, esse aqui é 22 vezes em relação a esse. Por quê? Porque o transistor vai amplificar a corrente. E agora chegou a hora de ver a amplificação de sinais. Como esse meu pequeno circuitinho de um transistor trabalhará como amplificador de sinal classe A. Amplificador de sinal classe A deverá trabalhar tanto com o semiciclo negativo como o semiciclo positivo. Portanto, o transistor tenderá a amplificar os dois semiciclos do sinal. Para demonstrar tudo isso, eu poderei usar o meu gerador. Se o meu gerador de funções não tem
Ajuste de nível, coloquem o potenciômetro de 50 a cada forma mostrada aqui. Liga o gerador desse lado, liga esse ponto na massa, na referência, e o cursor liga no capacitor para poder jogar o sinal. Aqui variações de 0 a positivas e negativas. Aqui desse lado aparecerá o meu lembra do 1,1 média. E a polarização do transistor? Mas esse gerador, como eu disse, se ele não tiver controle de nível, mantiver sempre uma tensão constante, uma variação constante na saída, usem o potenciômetro. Já se o meu gerador já tem um controle de nível, eu poderei colocá-lo diretamente nesse meu circuito amplificador. Vamos ver agora em detalhes tudo isso. Primeira coisa, o meu gerador está gerando uma variação. Essa variação está entrando aqui, havendo uma tensão que sobe e desce em relação àquilo que eu falei, que é 1,1 volt, e o meu transistor estará amplificando aqui para o coletor. Então, primeira coisa, vamos ver o que temos aqui no gerador. Vejam só, o gerador está me gerando uma tensão de mais 0,5, menos 0,5, mais 0,5, menos 0,5. Normalmente ele entrega aqui uma variação alternada, subindo e caindo em relação à referência zero. Então, mais 0,5, menos 0,5, mais 0,5, menos 0,5. Vamos ver isso na prática? Então, nós vamos agora trabalhar e visualizar, voltar com o gerador entrando aqui e na massa. E vamos ver. Opa! Vamos lá ver aqui do lado de cá, que é o gerador. Não se esqueçam que o eixo zero está aqui, ó. Eixo zero, deixa eu ampliar um pouco mais. O eixo zero está aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais a escalinha para uma divisão acima. Aqui é o eixo zero e é o sinal do gerador. Parece estar com um pouquinho mais... tá com... Vamos abaixar um pouco mais. Isso. Está com 300... A divisão é 200 milivolts. Está com 372. Vamos colocar perto de 1 volt pico a pico. Vamos colocar 500, vai. volts pico a pico, 500 milivolts, 0,5 volts pico a pico. Agora, eu estou mostrando aqui em azul a variação que está ocorrendo na base. Lembrem que o gerador é mais 0,5, menos 0,5. E agora, na base, eu mantenho a minha média de tensão de 1,1 volt, 1,1 volt, e agora eu estou subindo 0,5 acima de 1,6 volts no semiciclo positivo, atingindo 0,5 acima de 1,1 volt, atingindo 1,6, 1,6 volts. Depois, com a variação caindo um pouco, eu volto ao 1,1. E quando o gerador inverte, colocando uma tensão negativa, que abaixa essa tensão, eu chego aqui em 0,6 volts. Portanto, na base, eu tenho uma variação de 1 volt pico a pico, exatamente igual que está aqui no gerador. Aqui também tem 1 volt pico a pico, mas variando de 1,1 até 1,6, volta a 1,1, depois cai a 0,6, depois sobe de novo a 1,1,
vai para 1,6 e aí por diante continua repetindo esse trabalho com 1 volt pico a pico. Então é isso que está acontecendo aqui na base. Perfeito? Vamos ver como isso se processa na prática. Vejam que na base eu continuo com 1,1, baixar um pouco a escala. Eu continuo com a tensão média de 1,01, 1,08, com a variação de 500 milivolts, 494 milivolts, pico a pico. Pessoal, de novo, pelo amor de Deus, é importantíssimo que vocês sempre façam essa interpretação baseado no que nós temos aqui, que é uma variação a partir do zero, sobe e cai a partir do zero, e aqui nós temos na base essa variaçãozinha que tem uma tensão contínua e a mesma variação que está vindo do gerador. Agora estou mostrando aqui as variações que estão acontecendo no emissor. Lembrem que aqui tinha um 1,1 constante e aqui tinha 0,5 constante. 0,6 volts entre base e emissor. Repetindo, 1,1 na base, estou polarizando aqui a junção base-emissor do transistor, e eu tenho 0,5 volts de média no emissor. Então eu tenho emissor com 0,5 e base com 1,1. Mas lembrem que a base subiu para 1,6, ou seja, subiu 0,5. O que vai fazer o emissor? Como é uma junção de diodo, se subiu na base, também subirá na mesma proporção o emissor. Só que o emissor está com 0,5. E aí ele subirá para 1, 0,5 volts mais 0,5 da variação vai para 1. Depois a variação volta aqui a 1,1 e o emissor volta a 0,5. E depois a tensão cai na base. Lembra, ó, 1,1 menos 0,5 caiu para 0,6. 1,1 menos 0,5 caiu para 0,6 aqui. Se aqui está com 0,6 e eu tenho aqui a junção base-emissor com exatamente 0,6, o emissor cairá a zero, que está indicando aqui. E eu tenho uma variação também no emissor de 1 volt pico a pico. Variando de 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, com a média em 0,5. Vamos ver isso aqui também na prática? Vamos ver o que tem no emissor do transistor com o outro canal. Então vamos ver o que tem no emissor do transistor com o outro canal. Pronto. Vamos acionar canal 2. Vamos colocar vezes 1. E vamos, o canal 2 está indicado que tem 10 volts. Então vamos, o nível 0 do canal 2 vamos colocar coincidindo aqui. Se eu colocar que tem, olha lá, os mesmos, ele está com ponta indicada vezes, deixa eu mudar aqui a configuração para vezes 1 também. Pronto. Agora o canal também está vezes 1. Praticamente não dá para ver nenhuma tensão no emissor do transistor. Por quê? Porque eu estou numa escala bem baixa. Agora eu vou ampliá-la e vou colocar a mesma 1 volt. Deixa eu tentar colocar, vai ultrapassar a tela. Vou colocar 2,5, vai. 2,5. Praticamente eu não vejo a variação. Mas se eu colocar aqui numa escala de 1 volt, eu vejo a variação. Finalmente chegamos ao ápice, a amplificação. Olha que legal. Então, se na base de 1,1 subiu para 1,6 e fez o emissor subir
de 0,5 para 1 volt, opa! Para 1 volt, 1 volt de queda, subiu de 0,5, polarizou mais, circulou corrente, e houve uma queda de 1 volt sobre esse resistor, é porque sobre esse outro resistor de coletor haverá uma queda de 10 volts, queda de tensão de 10 volts. Não sei se vocês lembram, mas ele estava antes com 7 volts. E agora vai haver uma queda sobre ele, 7 volts, ó, 7 volts para 12, são 5 volts de queda, legal. Só que agora ele vai ter uma queda de 10 volts, ou seja, 12 menos 10, nossa, a tensão no coletor vai cair, subiu aqui na base, subiu no emissor, circulou mais corrente e a tensão do coletor vai cair. E vai cair, olha só, para 2 volts. Quando novamente na base começar a cair essa tensão, aqui também vai cair a queda de tensão. E vai voltar a 0,5 de queda. Se voltou a 0,5 volts de queda, aqui voltou a 5 volts de queda. 12 menos 5, 7. Então voltou, olha só, a 7 volts no coletor. E depois, diminuindo a polarização, nós chegamos aqui, 1,1 menos 0,5 dá 0,6 e aqui vai dar praticamente zero. Zero de queda. Se deu zero de queda de tensão sobre esse resistor, sobre esse aqui também praticamente não cai tensão quase nenhuma. 0 volts de queda de tensão. 12 menos 0, aqui também chega a 12. Portanto, o transistor encosta no corte. Vai para 12 a tensão de coletor. Então, variou, portanto. Sim. E claro, quando a tensão de base subir de novo para 1.1, aqui vai subir de novo para 0,5. E a queda de tensão retorna para os 5 volts. 12 menos 5 volta a 7 volts. Portanto, houve uma amplificação de praticamente 10 vezes. O que nós tínhamos aqui no gerador, no coletor, agora nós encontramos uma variação senoidal 10 vezes maior do que está aqui. Portanto, aqui, ó, nesse circuitinho amplificador, essas são as variações que eu tenho na base, 0 a 0,5, perdão. Essas são as variações que eu tenho no gerador, 0 a mais 0,5, 0 menos 0,5, 0 mais 0,5, 0 menos 0,5. Aí, por acoplamento, eu passo essa variação para a tensão de 1,1. Aí eu passo a ter 1,1 variando mais 0,5 dá 1,6, caindo a 1,1. Caindo a 0,6, subindo a 1,1, 1,6 e assim por diante. No emissor, tirando 0,6 de diferença, eu tenho 0,5 de média, e a tensão na base subindo sobe também no emissor a 1, depois volta a 0,5, depois cai praticamente a 0, depois sobe de novo a 1 e assim por diante. E finalmente no coletor, com o aumento da tensão na base e do emissor, maior queda de tensão, cai a tensão de coletor, a maior queda de tensão no resistor, e cai a tensão de coletor, vai praticamente 2 volts, o coletor fica com 2 volts, e depois, com a queda na tensão na base, diminui a polarização, aumenta a resistência, sobe a tensão de coletor, volta a 7, quando a tensão de base fica 1.1, aqui 0,5, volta a 7 volts a tensão de coletor. E depois, diminuindo a tensão de base, diminuindo a tensão de coletor, menos corrente circulante, maior a resistência, sobe a tensão de coletor até chegar em 12 volts. E fica nessa variação senoidal. No coletor, nós temos não deu para ver porque a tensão subiu.
Então nós temos que diminuir aqui a escala. E olha só o que vai aparecer no coletor. Aqui nós estamos na escala de 2,5 volts, 2,5 volts por divisão. E a variação, essa variação que era de 500 milivolts, olha quanto está agora. Quase 500 milivolts. Está 4,22 volts pico a pico. Vamos ver se é isso mesmo. Cada divisão vale 2,5. 1, 2, 3, 2,5, 5, 7,5. Olha, está dando uma variação no coletor. Ele tá variando. Dá 2,5, 2,5 cada divisão. Então nós temos 2,5, 2,5, 5, 2,5, 7,5 e mais 2,5, 10. Ele chega aqui no pico a 10 volts e a tensão cai, olha só, cai aqui para 7,5 volts. Então há uma variação de DC de 10 volts a 7,5 volts. Ou seja, 4,17 volts pico a pico. Deixa eu colocar exatamente 5. Pronto, eu aumentei um pouquinho, deu 5 volts pico a pico. Vamos ver o que tem no emissor do transistor com o outro canal? Então vamos ver o que tem no emissor do transistor com o outro canal. Pronto. Vamos acionar canal 2. Vamos colocar vezes 1. E vamos, o canal 2 está indicado que tem 10 volts, então vamos... O nível 0 do canal 2 vamos colocar coincidindo aqui. Eu vou tentar encostar as duas tensões. 2,5 e 2,5. Pronto, 2,5 e 2,5. E eu vou mandar um sinal maior do gerador. Olha lá. Olha o que aconteceu. Aqui, o transistor, vamos ver o que aconteceu aqui. Nós estamos com 2,5, 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos em 12,5. 12,5 já houve uma distorção. Isso é normal, tá? 12,5 eu cortei na mesma tensão de alimentação. E aqui, o emissor do transistor está chegando perto de 1 volt. Olha lá, tensão maior e tensão menor. Está chegando perto de 1 volt. O transistor praticamente está saturado aí. Por que saturado? Porque a tensão do coletor, quando caiu, se encontrou com a tensão de emissor. Vou tentar colocar um pouquinho mais de sinal. Olha lá, coloquei. Se eu tentar jogar mais sinal, olha a distorção que se cria. Mas isso mostra que as duas tensões se encontraram, ó. Tanto a de coletor como emissor. Logo, o transistor aqui está saturado. E aqui, nesse ponto, ele está cortado, sendo que a tensão de coletor chegou em 12 pouco mais, 12,5, e aqui está em 0. É claro que eu não posso chegar nesse ponto de distorção, então eu vou diminuir meu sinal do gerador. Pronto, olha só. Ele nem chegou a saturar, não saturou, faltou no coletor. Nós estamos agora com as duas escalas em 2,5 a partir daqui, então eu tenho 2,5 mais 1,25, 3,75 foi a tensão mínima que o coletor chegou. E nesse ponto o emissor chegou a dar quase 1 volt. Olha lá, 1 volt. Já aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões. 5 divisões quase chegou aqui em 12,5, que é a tensão da fonte. E aqui praticamente foi quase a 0 tensão de emissor. Se eu for na base, estará muito semelhante, com 0,6 a mais, ao que temos. Vamos colocar aqui na base
e vamos ver que a tensão de base vai ser idêntica de emissor com uma variação de 0,6 a mais. Olha lá. O amarelo é a base. Deixa eu parar para parar de vibrar. O amarelo, eu dei stop aqui no stop. Ó, o amarelo é a tensão que está na base e o azul é a tensão que está no emissor. Então eu estou fazendo uma elevação de tensão na base e o emissor acompanha. Estou fazendo uma elevação de tensão na base e o emissor está acompanhando. Tudo isso, pessoal, é em nível DC. É importante que vocês realmente desenvolvam. E, claro, se eu pegar o meu sinal agora da base, eu vou colocar agora no coletor do transistor, tirar do emissor e colocar no coletor do transistor. Está parado, vamos voltar de novo, olha lá, coletor do transistor. Vamos sincronizar pelo canal 2 para ele dar uma parada melhor. Pronto, parou. Também, ó, quando a base subiu, a polarização de base, a tensão de base subiu, houve uma maior polarização no transistor e a tensão de coletor caiu. Aí o pessoal chama isso aqui de sinal. Sinal é um nome muito bonito, mas é quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente chama de sinal. Mas na verdade são tensões. Ó. A tensão de base subiu, a tensão de coletor caiu, porque a resistência do transistor diminuiu. Então é muito importante que vocês montem isso e façam essas verificações. É muito importante. Eu espero que vocês realmente tenham entendido, montado, aplicado, seja com multímetro, seja com osciloscópio, preferivelmente com osciloscópio, mas que vocês tenham montado isso e feito todas essas experiências. Lembrem-se que o curso da CTA chega nisso aqui do zero. Se você tiver zero absoluto de conhecimento, não conhece nada de eletrônica, você vai chegar nisso aqui aproximadamente em 8 meses, do zero, sabendo analisar, sabendo as resistências, sabendo essas comparações e de uma forma inacreditável. Então, estudando conosco, sendo realmente um estudante, você vai ter os blocos de exercícios para fazer todas essas aplicações práticas, desde os resistores especiais, até capacitores, indutores, até chegar no transistor, diodos Zenners, né? Até chegar no transistor. E poderá fazer tudo isso. Espero que nesse treinamento, nessa visão de transistor no amplificador de sinal classe A, você possa ter realmente compreendido. Mas venha para a CTA, que você verá muito mais que isso. Ok? Não se esqueçam de clicar no sininho, dar o like e, pessoal, coloquem todas para receber todas as publicações, todos os novos vídeos que a gente sobe para o YouTube. Ok? Um grande beijo, muito obrigado pela companhia, até outro vídeo!